Hi people, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula de inglês de hoje. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de explicar algumas coisas, né? Em relação às atividades que eu tenho passado na plataforma, são atividades que são importantes para vocês responderem, porque fazem parte da construção da nota de vocês da primeira unidade. Então, eu tenho mandado atividades de videoaulas, mas também atividades para ser respondido na própria plataforma. Então, essas atividades é importante que vocês respondam, porque fazem parte, como eu falei, da nota de vocês. A partir da semana que vem, nós vamos começar já assuntos da segunda unidade. Então, eu preciso fechar a nota da primeira unidade. Aqueles alunos que não tiveram acesso, quando eu mandei as primeiras atividades, algumas eu vou tentar reenviar para vocês. Na verdade, eu vou reenviar para vocês. E aí vocês respondem e mandam para mim de volta. Eu preciso corrigir e dar nota de vocês. Então, esta semana, né, as últimas 2 semanas, as aulas têm sido um pouquinho longas, né? Na segunda unidade, as aulas vão ser menos longas. E eu vou explicar para vocês os novos assuntos de inglês. Então, hoje nós vamos fazer mais uma atividade no livro e a partir da semana que vem, além das atividades do livro, também vai ter atividades da plataforma do plural para vocês responder, já fazendo parte da primeira unidade que está terminando e da segunda unidade que vamos começar na próxima semana, tá certo? Então, abra o livro de inglês e vamos para a nossa atividade de hoje. Ok, então aqui é a unidade 4, Experiences in the Past. Então, nesta unidade, a gente vai continuar falando sobre esportes, né? Sobre esportes radicais, lembra? Extreme Sports. E também sobre o Present Perfect, que a gente viu na aula passada. A gente vai rever novamente aqui. E o Past Participle de mais verbos, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre Past Participle. Bom, aqui nós temos algumas pessoas. People's Opinions on Extreme Sports. São opiniões de pessoas sobre esportes extremos ou esportes radicais, né? Então, a gente vai ver também nesse capítulo a questão de opinion, que é uma opinião, e fact, que é um fato, né? Então, tem que diferenciar o que é fact, fato, o que é opinion, o que é opinião. Então, opinião é um pensamento seu, né? Um julgamento pessoal, né? Algo que você acha, que você pensa. Já fact é um fato, né? Um acontecimento. Então, a gente tem que saber essa diferença. E aqui, ó, People's Opinions on Extreme Sports. São opiniões de pessoas, né? Não são fatos, são opiniões. Então, eu vou colocar um áudio e vocês vão ouvir a opinião de cada uma dessas pessoas e vão enumerar, né? Opinião 1, opinião 2, 2. Vocês vão colocar na ordem em que cada um está falando, até 7, de 1 até 7. Então, eu vou colocar o áudio agora e vocês vão acompanhar. 1. My favorite extreme sport is skydiving because I dream of flying and I would like to base jumping from skyscrapes. The others' extreme sport are not interesting to me. Ronan, Belgium. 2. I think the extreme sports are very exciting and dangerous. But if people want to risk their life, it's their problem. Maya, Belgium. 3. I think some of people who would like to try such kind of extreme sports are ridiculous. I know they might be fun, but life is only one. So they need to think about it seriously. Kyo, Japan. 4. I think that extreme sports are very exciting. Mary, Italy. 5. This is totally cool and exciting, but I think I want to do this stuff even if someone gave me $1 million. Shintaka, Sri Lanka. 6. Personally, I think that extreme sports are not dangerous because they are controlled by people who have skills and great experience of it. Jerome, Switzerland. 7. When you enjoy extreme sports, you have to learn it with teachers to know how to do to control the risks and to enjoy it more. Flo, France. Ok, muito bem, né? Então, não só eles falaram a opinião deles, o nome deles, né, e o país de origem, né? Então, vocês vão enumerar de 1 até 7 aqui, na ordem correta. Na página seguinte, eu vou colocar novamente o áudio, vocês vão ouvir e vão responder aqui, ó. Who says that extreme sports are exciting?
Quem disse que esportes extremos é emocionante? Are dangerous, letra B, são perigosos, né? Are cool, são legais. Ou are fun, são divertidos, né? Então vamos ouvir novamente e responder. 1, My favorite extreme sport is skydiving because I dream of flying and I would like to base jumping from skyscrapes. The others extreme sport are not interesting to me. Ronan, Belgium. 2, I think the extreme sports are very exciting and dangerous. But if people want to risk their life, it's their problem. Maya, Belgium. 3, I think some of people who would like to try such kind of extreme sports are ridiculous. I know they might be fun, but life is only one. So they need to think about it seriously. Kyo, Japan. 4, I think that extreme sports are very exciting. Mary, Italy. 5, This is totally cool and exciting, but I think I want to do this stuff even if someone gave me $1,000,000. Chintaka, Sri Lanka. 6, Personally, I think that extreme sports are not dangerous because they are controlled by people who have skills and great experience of it. Jerome, Switzerland. 7, When you enjoy extreme sports, you have to learn it with teachers to know how to do to control the risks and to enjoy it more. Flo, France. Ok, então deu para rever, né? E lembrar quem falou cada uma dessas coisas. Quem disse que esportes radicais são emocionantes? Are exciting. Vamos lá, quem foi? Chintaka, Mary and Maya, né? Já respondemos a primeira. Quem foi que falou, quem disse que esportes radicais are dangerous, são perigosos, né? Quem foi? Maya que falou, né? Letra C. Who says that extreme sports are cool? Quem disse que é legal? Chintaka, né? E por último, who says that extreme sports are fun? Quem disse que era divertido? Kyo, né? Foi ele que disse. Então já respondemos aqui. Só que na primeira página, a enumeração, vocês já ouviram e enumeraram, né? Bom, nós temos um texto aqui, eu não vou traduzir, ele é muito grande, vai ocupar muito tempo, mas vocês podem pegar o Google Tradutor e traduzir direitinho. Aqui nós temos sobre fatos e opiniões, né? A fact e an opinion, um fato e uma opinião. Então, nesse texto vai falar sobre fatos e sobre opiniões. Aí você vai conseguir diferenciar um do outro. É uma repórter, vocês estão vendo a figura aqui, equipe de reportagem, estão nessa gaiola, né, que é preparada para isso, por causa do tubarão, do perigo do tubarão, né, e eles estão filmando e fazendo uma reportagem. Algumas coisas que ela, a repórter, vai falar são fatos, fact, outras são opinion, é a opinião dela, né. Só uma dica, de tudo que ela vai falar aqui, só 2 coisas são fatos, o restante é a opinião dela. Então, vocês vão ter que descobrir na tradução desse texto daqui, sobre fact e opinion, dessa repórter. No próprio texto, vocês estão percebendo que tem palavras em negrito aqui, ó. However, for example, vocês têm aqui, ó, or, when. Essas palavras são conectores, né, que a gente chama de conexão. Ela conecta uma frase a outra frase, né? Então, para que possa fazer sentido, vai ligar uma frase a outra. Então, eu vou abrir um slide para explicar um pouquinho sobre esses conectores. Deixa eu abrir aqui o slide. Não é esse, é esse daqui, ó. Também eles são conhecidos, deixa eu colocar a tela cheia aqui, como linking words, né? São palavras que ligam, que conectam, né? Eu coloquei em inglês e aqui em português para você saber a tradução. Eu tenho because, que é porque, because of, por causa de, so, que é então, when, que é quando, however, contudo, or, ou, for an example, por exemplo, né? Então, são conectores, linking words. Então, preste atenção. Eu coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil a gente entender
sobre esses conectores, né? Primeira frase aqui, ó. I study English because I love it. Eu estudo inglês porque eu amo isso, né? Então, I study English because I love it. Então, esse because conectou a primeira parte da frase à outra frase. São duas frases, né? Então, ela conectou uma com a outra, né? I study English because I love it. Eu estudo inglês porque eu amo, né? Então, é um conector. Aí tem uma segunda frase aqui, ó. I did everything because of you. I did everything because of you. Eu fiz tudo por causa de você. Então, because of, por causa de, né? I did everything because of you. Eu fiz tudo por causa de você. Because of. Embaixo tem, we just bought a new car, so we are going to the beach. Nós acabamos de comprar um novo carro, então nós vamos à praia, né? Então, o so aqui é então, ele conectou as duas frases. Próxima frase. We'll go when you're ready. Nós iremos quando você estiver pronto, né? Então, when é um conector. To be or not to be. Então, nós temos ou aqui, né? Ser ou não ser. Nós temos outro conector aqui, é or. E, por exemplo, no finalzinho tem o write verbs. For example, speak. Escreva verbos. Por exemplo, falar, speak. Então, é outro conector aqui. Então, esses são os conectores, que é chamado também de linking words, que a gente viu no texto, alguns deles, e que vocês vão poder fazer atividades com esses conectores para conectar uma frase à outra. Voltando para nosso livro, deixa eu aumentar a tela aqui. A gente vai prosseguir aqui. Bom, nessa página aqui nós temos linking words, que eu acabei de explicar para vocês. Então não preciso explicar novamente, porque já está aqui no livro e também nos slides que eu acabei de mostrar. Bom, nós temos aqui essas frases que fazem parte do texto. Então, vocês vão colocar F de fato ou O de opinião, né? F de fact e O de opinion. Então, vocês vão ler essas frases e vai colocar F ou O, certo? Se é um fato ou se é uma opinião. Já expliquei sobre linking words e vamos para frente agora. Então, agora você vai colocar sua própria informação para completar estas frases. Lembra que eu falei sobre conectores? Aqui vocês vão usar esses conectores, né? Exemplo aqui, ó. I study English because. Eu estudo inglês porque. Então, você vai completar porque sua resposta pessoal, porque você estuda inglês. I study English because. Eu estudo inglês porque. E aí tem o complemento com sua resposta pessoal, né? Então, aqui, ó. The weather was terrible. O tempo está terrível. Então, por exemplo, eu vou ficar em casa. Então, você tem que escrever o restante da frase, usando esses conectores aqui, ó. Or, for example, when, however. Você vai completar a frase, já que tem já os conectores aqui. É só completar com respostas pessoais. Muito bem. Agora aqui nós temos qual é a sua opinião. Você acha que esportes radicais são bons ou maus, né? Então, do you think extreme sports are good or bad? O que você acha? A sua opinião. Mas para você colocar a sua opinião aqui, você vai ter que colocar conectores, né? Linkers, são conectores. Como because, however, for example, or. Então, por exemplo, I think extreme sports are good because it's cool, né? Eu acho que esportes radicais são bons porque são legais, né? I think extreme sports are good because they're good. Eles são legais. Então, eu posso criar uma opinião minha sobre extreme sports usando conectores. Então, vocês vão fazer isso aqui. O próximo assunto é Present Perfect. Como eu falei, que a gente ia revisar a questão do Present Perfect. Então, mais um slide eu vou colocar aqui para explicar sobre o Present Perfect.
Para entender o present perfect, tem que entender primeiro o simple past, né? Eu expliquei para vocês na aula passada que nós usamos o simple past quando a ação que aconteceu no passado é determinado um tempo que iniciou essa ação. Quando eu digo quando foi a ação, então eu posso usar o simple past. Temos 3 exemplos aqui, ó. I saw you yesterday. Eu te vi ontem. Então, a ação foi no passado e eu disse quando foi a ação, né? I saw you yesterday. Eu te vi ontem. Então, essa ação, ela tem um tempo determinado. Então, segunda frase aqui, ó. She traveled last year. Ela viajou ano passado. Então, quando foi que ela viajou? Ano passado. Então, é uma ação que tem um tempo determinado. They sent a letter in the morning. Eles enviaram uma carta pela manhã. Então, eles enviaram uma carta, é um fato, né? Mas quando foi? Pela manhã. Então, eu estou determinando quando foi a ação. Aí, nós usamos o simple past. Para o present perfect, nós não colocamos, geralmente, quando a ação aconteceu. É um tempo indeterminado. Então, a forma do present perfect é essa aqui, ó. Ou você usa have ou has, mais o past participle, né? O passivo passado. Só uso o has quando for he, she, it. E have nós usamos para outras pessoas, né? I, you, we, they. Nós usamos o have. E o has para a terceira pessoa, he, she, it, né? He, she, it e aqui as demais pessoas. Exemplo aqui, ó, have been, has done. Então, eu coloquei algumas frases como exemplos para que vocês possam aplicar o present perfect nas frases. Primeiro exemplo aqui, ó, I have done my homework. Eu fiz minha tarefa de casa. Eu não disse quando foi que eu fiz, mas eu disse que eu fiz a tarefa de casa. Então, eu usei aqui o present perfect, que é o verbo have, mais o passivo passado de um verbo. No caso aqui é o verbo do. I have done my homework. Eu fiz minha tarefa de casa. Outra frase que é Mary has been in Africa. Mary esteve na África. Mary disse quando foi? Não, só disse que ela esteve na África. Então a ação é um tempo indeterminado. They have broken the window. Eles quebraram a janela. He has written many books. Ele escreveu muitos livros. Tanto nesse exemplo quanto nesse, o tempo é indeterminado. Então, eu posso também colocar na forma negativa. Peter hasn't spoken in public. Peter não falou em público. Emma and Todd haven't traveled. Né? Emma e Todd não viajaram. Ok? Então, nós temos aqui a forma negativa do present perfect. Hasn't é para he, she, it. E haven't é para I, you, we e they. Né? As outras pessoas. Eu mostrei a forma afirmativa, foi a forma afirmativa aqui, a forma negativa e aqui a forma interrogativa. Para a forma interrogativa, eu só vou inverter o have. O have tem que vir antes da pessoa, né? Tem que vir no início aqui, ó. Have you seen the doctor? Você viu o médico? Have you seen the doctor? Veja que a pessoa veio depois. Primeiro o have, depois a pessoa. Have you seen the doctor? Você viu o médico? A resposta seria, podia ser yes, I have ou no, I haven't. Sim, eu vi ou não, eu não vi. Mas eu respondo com have ou haven't. Se for aquelas pessoas que eu falei, né? Primeira pessoa, I, ou you, ou we, ou they. A segunda pergunta aqui, ó. Has Sarah asked about the people? Sarah perguntou sobre as pessoas. Então, veja que has, que é para ela, Sarah, vem no início da pergunta aqui, né? Toda vez que for uma pergunta, o have ou has, ela vai iniciar a pergunta, né? Se não tiver nenhuma palavra interrogativa antes. Have e has. Has Sarah asked about the people? Sarah perguntou sobre as pessoas. Yes, she has. Sim, ela perguntou. No, she hasn't. Não, ela não perguntou. Então, novamente, eu coloquei aqui no início o has. Ok? Verbos regulares e verbos irregulares. Só para lembrar. O passivo passado dos verbos eu coloquei aqui, ó. Travel
traveled. Travel é o verbo viajar, traveled é o passivo passado deste verbo. Want é o verbo querer, wanted é o passivo passado. Ask é perguntar, asked é o passivo passado. Isso é dos verbos regulares, ele recebe ed no final. Para o verbo irregular, aí ele mesmo tem uma forma própria, né? See é seen, o passivo passado, o verbo ver, see é seen. Cut é cut. Alguns verbos, o passivo passado vai ser escrito da mesma forma. Cut, cut, como o verbo cortar, né? Speak, spoken. Aqui é speak, fica spoken. O verbo falar e o passivo passado dele. Então, esse passivo passado é importante para a formação do present perfect. Bom, aqui tem vários verbos com o passado simples e o passivo passado. O infinitivo, o passado simples, o passivo passado. Então, no livro de vocês também tem essa mesma tabela, né? Com esses verbos. Tem vários outros exemplos aqui para vocês pesquisarem. Ok, voltando para o nosso livro. Agora eu vou explicar as atividades de hoje para vocês responderem, né? No livro de atividades. Deixa eu colocar aqui maior a tela. Bom, aqui vocês têm o passivo passado dos verbos, né? I have never. I have never broken. Eu nunca quebrei um braço ou uma perna. I have never broken. Eu nunca quebrei, né? I have never broken. Eu podia dizer I have never won a medal. Eu nunca ganhei uma medalha. Aqui você aproveita para você responder verdadeiro ou falso sobre você, né? Por exemplo, aqui, ó, I have never drunk strawberry juice. Eu nunca bebi suco de morango, né? Para você, essa é uma frase verdadeira ou uma frase falsa? Você vai colocar aqui, ó, verdadeiro ou falsa. You, né? Você. Então, cada frase aqui, por exemplo, I have never seen a giraffe. I have never seen a giraffe. Eu nunca vi uma girafa. Para você, é verdadeira essa frase, essa pergunta, ou é falso? Então, você vai colocar aqui true de verdadeiro e false de falso, lendo cada uma dessas frases aqui. Bom, aqui nós temos o que eu expliquei no slide, os verbos regulares e irregulares, o infinitivo, o passado simples e a forma do passivo passado que formam o present perfect. Muito bem, essa tabela eu já mostrei nos slides. Agora, no livro de atividades, no caderno de atividades, aí vocês têm várias atividades para responder em casa, né? Aqui vão usar essas palavras para completar essas frases. Aqui. Tá vendo aqui? São várias palavras que completam cada uma dessas frases aqui. Aí vocês vão ler cada frase e encaixar uma palavra dessa em cada espaço. Você também pode repetir as palavras, né? Não é uma de cada, não. Então, você pode repetir uma mesma palavra dessa daqui. Ok? Que são conectores, né? Esses aqui são conectores que vocês vão usar aqui. No exercício 2, vocês vão usar o present perfect. Vocês têm que colocar o past participle, né? O passivo passado do verbo. Por exemplo, aqui, ó. Have you ever? Você já in a lake? Em um lago? Como verbo eu podia colocar aqui? Have you ever in a lake? Você já saltou em um lago, por exemplo? Você pode colocar a palavra saltar, né? Ou pular. Deixa eu tentar escrever aqui. A palavra jumped. Como é um verbo regular, eu posso colocar jumped, né? Have you ever jumped in a lake? Você já pulou em um lago? Então, eu coloquei o passivo passado, o verbo pular, porque é o present perfect, né? Have you ever jumped in a lake? Você já pulou em um lago? Então, simplesmente você vai fazer isso com as outras frases. Vamos lá. Seguindo as atividades, vocês agora vão colocar o present perfect na negativa e na interrogativa. Eu tenho um exemplo aqui, ó. He has climbed many mountains. Ele, como é que se diz? Ele escalou muitas montanhas, né? Ele escalou muitas montanhas. He has climbed many mountains.
Aqui está na afirmativa, você vai colocar na interrogativa e na negativa. Como é que ficaria na interrogativa? É só você mudar aqui, ó, inverter has e he vai para cá e has vem para cá, né? Has he climbed many mountains? Interrogação. Has he climbed many mountains? Ele escalou muitas montanhas. Aí você está fazendo uma pergunta. Você saiu da afirmativa e foi para a interrogativa. E para negar, você coloca o have, o has, né, com o not junto, né? He hasn't climbed many mountains. Ele não escalou muitas montanhas. He hasn't climbed many mountains. Então, você vai fazer a mesma coisa com as outras frases. Vai escrevê-la na interrogativa e na negativa. Cada uma dessas frases aqui. Seguindo o exemplo. Lembrando que na negativa, haven't e hasn't. Hasn't é para he, she, it. E haven't é para as outras pessoas. Aqui, vamos lembrar um pouquinho sobre go, do e play. Lembra que tem alguns esportes que leva go, alguns levam do e outros levam play. Por exemplo, swimming, eu digo assim, vou nadar, go swimming, vou nadar, go swimming. Futebol, eu tenho que usar o que? Play soccer. Karatê, eu tenho que usar do karate, fazer karatê. Então, tem esportes que usa go, tem esportes que usa do e tem esportes que usa play. É só você lembrar da aula que nós tivemos em sala de aula e vocês vão poder completar com go ou goes, do ou does e play ou plays aqui. No finalzinho vocês têm um desafio para vocês responderem e o resumo de toda a aula que nós vimos hoje aqui, né? Tá tudo resumido aqui. Então nós terminamos. No final vocês têm um resumo das 4 unidades, da primeira unidade do livro até a 4ª unidade, que é esta última unidade que nós estamos vendo agora. E vocês vão poder responder revisando tudo que a gente já viu. Então até a próxima semana. Bye, bye!